Meus irmãos, vamos ler um texto, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, irmãos, tem essa Bíblia aí, vão aprendo, capítulo de número 16, nos fala da caminhada do apóstolo Paulo, e dentro de um momento ele entra ali na Europa para levar esse evangelho e se depara com uma situação ali. Vamos ler o capítulo 16, versículo 16 em diante, diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, Paulo está escrevendo aqui, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus donos. Segundo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te ordeno, saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e a Silas e arrastaram para a praça e a presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem práticas, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as roupas e mandaram açoitá-los com vara. E depois lhe deram muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e para o interior do cárcere prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes e todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo você e a sua casa. Amém? Amém. É tão lindo a gente mencionar esses relatos de homens de Deus. E então é tão lindo a gente ouvir falar, e essas passagens bíblicas, elas nos fortalecem a nossa fé, a nossa dependência, nosso crer em Cristo. Mas é tão difícil viver esse momento. E
ter um equilíbrio nesse momento. Você observa que a reação diante da situação é que determina os acontecimentos futuros. E a gente, muitas vezes, no desequilíbrio da situação, que a gente perde a, a, a conexão com Deus através do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo ele vai agir em nós dentro de um equilíbrio na nossa vida, de uma sinceridade nossa em posicionamento. Você observa que a pregação deles que impactou, primeiro, os carcereiros, e o comando daquela guarda, os guardas responsáveis, não foi com palavras. Enquanto eles entraram na cidade, talvez falando do evangelho do reino, que era esse para ser anunciado, eles foram perturbados por alguém com espírito de adivinhação. Então, o que esse espírito de adivinhação dizia? Que eles realmente anunciavam realmente quem eles eram. E você observa que muitas vezes nós que somos cristãos somos levados por isso. Parece que dizer quem você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, parece que massageia o ego. Ou não? Parece que você quer ouvir mais. Fala mais, Deus está usando, fala mais. Mas em relação a Paulo e Silas, eles não aceitavam isso. Pois nós temos que entender que toda honra e toda glória, ela nunca será nossa. Não é preciso nós ser reconhecidos na terra. O céu falará de nós. Deus falará de nós. O Espírito Santo revelará realmente quem somos. Não somos palavra dos homens. Você não precisa disso. Quando nós vamos dando liberdade a isso vai tomando conta do nosso coração. E é por isso que você observa que muitas vezes, dentro da apresentação desses homens, tem um relato enorme. Sabe, fulano é isso, é aquilo, aquele outro, é doutor nisso, é formado no curso tal. Traz toda uma história de honradez para aquela pessoa. Sendo que Jesus ele ensina que aquele que quer ser o maior, seja o menor. Então o Senhor disse assim, nós não viemos, eu não vim para servir. E ele é um exemplo nosso, eu vim para ser servido. Você observa que Jesus, ele tinha uma multidão que seguia ele, mas a maioria não conhecia ele. Apenas seguiam ele. E andavam na volta dele, buscando os seus interesses. E é essa multidão que ainda hoje marcha sobre a terra, usando o nome de Jesus, o poder da palavra dele. Mas eles falam tanto de um Cristo que eles não conhecem o Cristo, pois não vivem com o Cristo. Anunciam alguém que é desconhecido dele. Você observa uma coisa, irmãos, que quando Deus trabalhou através de Noé, dizendo, construa uma arca, Deus mandou Noé fazer uma obra para que ele e a família dele fosse salvo da destruição. Então, o que Deus nos mostra aí? Através dessa ação, que a nossa pregação, ela tem validade, ela tem peso dentro da nossa casa. Você observa que muitos pregadores que hoje anunciam o evangelho de Cristo vão na casa dele. E a mensagem que ele prega dentro da casa nunca foi a que ele prega nos altares.
Não é. É bem diferente. Então ele pode anunciar um evangelho ao mundo, mas ter a sua casa perdida. E o que adianta isso? O que serve isso? De nada. Então, o que Paulo ele está anunciando aqui? Um evangelho transformador, não com palavras, irmãos, mas com ação através da sua vida, porque ele era um testemunho. Então, Jesus ele nos chama para pregar uma palavra dentro de um testemunho de uma vida. Então, observamos que a pessoa que entende o evangelho do reino e que recebe, ele caminha contrário ao que o mundo caminha. Então, Paulo ele demonstra isso, que as pessoas elas seguiam a moça que adivinhava, que relatava a vida, que revelava as pessoas. Mas qual era a finalidade dela ser levada nas regiões? Alguém lucrava com isso. Alguém se beneficiava disso. Havia interesses de exploração das pessoas dentro das suas curiosidades, né? Baseado nas revelações, no espírito de adivinho, que eles lucravam muito. Então eu te pergunto se as palavras da menina foram erradas a respeito de Paulo. Não. Não. Ela realmente falou quem Paulo e Silas eram. Homens de Deus. Porém, irmãos, não é dizendo o que tu quer ouvir que é Deus falando. Você pode entender que muitas vezes a forma de Deus falar contigo é aquilo que tu não quer ouvir. A palavra de Deus ela vem de impacto em relação à tua vida. Deus não é esse ser que bajula ninguém. Que quer que nós tenhamos uma vida ostentada por aplausos, por reconhecimentos, por multidões seguindo. O homem de Deus, você encontra ele caminhando só. Muitas vezes, quase sempre, desprezado, rejeitado, ignorado pelas pessoas, porque ele não diz o que as pessoas querem ouvir. Ele fala o que as pessoas precisam ouvir. É diferente, irmãos. Você pega no tempo da lei, dos profetas, o homem que Deus usava, ele era odiado pelas lideranças da época, porque ele realmente falava aquilo que eles não queriam ouvir. Mostravam o erro, a forma que eles estavam agindo contra um povo, a maldade do seu coração, as consequências de uma vida. E eles odiavam isso, porque eles arrastavam profetas para sua volta para ter os seus egos massageados. Seus ouvintes queriam ouvir essa voz de valorização, de grande homem, de grande rei, de soberano. Mas esses homens que tinham compromisso com Deus, eles mostravam realmente quem eram aqueles homens, não na sua aparência, mas lá dentro dos seus corações. E esse lado, só Deus conhece. Esse lado só Deus conhece. Então a palavra de Deus, irmãos, ela não caminha contigo. Não. Não pensa que o caminho que tu tomou no seu coração, no rumo da tua vida, é o caminho de Deus. Não. O caminho de Deus é contrário ao teu. O caminho de Deus, irmãos, ele vai mudar o rumo, a direção. Você observa que por que Paulo e Silas estavam na Europa? Por causa do Espírito Santo que vai para lá. Então eles saem por um caminho desconhecido. E de repente, no caminho desconhecido, eles se separam com alguém que tem o espírito de adivinhação revelando o conhecido. Quem eles eram.
Paulo poderia usar essa palavra, poderia usar essa menina, poderia usar esse espírito de adivinhação para se promover. Está aí, estamos entrando. Olha só o que ela está dizendo, pô. Venha para cá, atrair a multidão usando o espírito de adivinhação. Então, hoje, irmãos, isso aqui é o que mais acontece. Pessoas se promovendo em espírito de adivinhações. Pessoas buscando ibope e espírito de adivinhações, buscando reconhecimento do seu nome através desses espíritos. Mas o homem de Deus, ele não se deixa enganar, irmãos. Aquele que tem o Espírito Santo, ele conhece de longe o que é de Deus e o que não é. E aquilo, irmãos, aconteceu alguns dias ali na trajetória de Paulo, que começou a incomodar Paulo. Ele não foi ali para ser promovido, para ser reconhecido. Ele foi ali para anunciar o Criador, o reino, dizendo que é chegado o reino, e aquele que morreu na cruz, aquele que deu liberdade, que perdoou o pecado de vocês, e que está pronto para salvar vocês desde que vocês creiam nele. E ele repreende aquele espírito de adivinhação naquela moça. Aí ele arruma uma confusão. Ele arruma uma situação muito séria naquele país que ele estava ali. Pois, afinal de contas, a autoridade de Deus na nossa vida, ela tem o poder no mundo espiritual, primeiro, de discernir. Então, assim, irmãos, você observa que o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele nos leva a discernir o que é de Deus e o que não é. Para você não se deixar levar por isso. E se é uma coisa que nós temos que ter um cuidado, é com o espírito de bajulação. Cuidado com isso. Isso, irmãos, é um laço é uma isca que te atrai com maior facilidade. E quando você se deixa levar por isso, automaticamente há uma série de desejos dentro do nosso coração que são massageados. E automaticamente é como, entenda assim, como você vê uma aranha. Ela usa uma teinha. Como diz assim, o bichinho tocou ali, aciona ela. Ela rapidamente, ela entra numa ação de prender. Ela vai amarrando rapidamente com aquela teia quase invisível. Que ao você olhar, né, talvez o animalzinho olhar, é algo insignificante, mas de um poder incalculável. E ela mata a presa amarrada. Presa ali, vai morrendo aos poucos. Então, assim, irmãos, quando nós permitimos que essa simples teiazinha nos fisgue, nos prenda, automaticamente o inimigo começa numa ação rápida, despertar tudo dentro de nós. A gente começa a se debater, né? A gente começa a buscar aí do reconhecimento daquela palavra que foi elogio. Muitas vezes a gente pensa que é de Deus e não é. São laços. Então, Paulo, ele começa agora a se inquietar com aquela situação. Com aquela menina que andava anunciando eles. Dizendo ao povo, e ela atraía o povo. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Nós somos movidos por curiosidade. Ou não? Somos atraídos por curiosidade. É tanto que você pegar uma criança e diz, não meta o dedo na tomada, é assim que ele vai meter o dedo. É a curiosidade de saber o que vai dar, o que vão falar, o que vão dizer, o que vão anunciar, o que Deus tem para dizer ao meu respeito, né? Qual é a bênção? São curiosidades que nós buscamos em fontes erradas. Não vai dizer que tu não tem o desejo de saber.
Quem você é para Deus? Vai para a palavra. Vai buscar no verso 2, o Espírito Santo, o próprio Jesus, ele deixou bem claro. Eu vou para que ele venha, o Espírito da verdade. E ele estará convosco sempre. Mas não, irmãos. Nós não buscamos ele. Nós buscamos estes meios. Nós buscamos o homem, a capacidade do homem, a revelação do homem. Nós buscamos naquilo que é visível aos nossos olhos. E somos atraídos por isso. Então o povo, ele era atraído por essa mulher. O povo seguia, e em cima disso, eles doavam muitas ofertas, muitas joias da época, porque alguém se dava bem em cima daquela situação. Hoje, irmãos, continua a mesma coisa. O povo continua sedento para essas coisas. A própria palavra diz assim, com comichão dos seus ouvidos para ouvir isso. Irmão, se o teu futuro pertence a Deus, não cabe a você saber do teu futuro. Cabe a você confiar em Deus do teu futuro. Que Ele determinou o teu amanhã e que Ele é soberano na sua decisão e o que Ele tem para você é bom. Então cabe a você uma decisão do hoje. A decisão do hoje entre você fazer ou não fazer é tua. Entre você aceitar a proposta ou não, que está soando na tua mente, ela é tua. Ela é tua, ela é totalmente tua. Você observa uma coisa, nós falamos do livro passado aqui, quando Jesus disse: aquele que vem para mim, toma a sua cruz e siga-me. Então, o que Jesus está dizendo? Tu tem uma cruz para levar. A cruz que Jesus levou não era dele. É tanto que ele cai com a cruz, porque a cruz ela era construída segundo a medida do prisioneiro. E Jesus não estava para ser morto. Quem estava para ser morto era o Barrabás. Então a cruz que Jesus foi crucificado era de Barrabás. E Barrabás era um homem maior do que Jesus. Por isso que ele carrega a cruz que não era dele. Então ele morre no lugar de toda a humanidade, ele suporta toda a condenação de uma humanidade, mas nós não. Você vai suportar você. Você vai carregar a tua cruz. Mas qual é o peso da minha cruz? Não sei. Depende de você. Do caminho, da escolha, da decisão. Não. Depende do que o que domina você. Tem muitas pessoas que já têm uma cruz pesada, olha para trás e vê os caminhos que entraram, as escolhas que fizeram, as decisões que tomaram. É claro que vai ser preso, mas quem construiu ela é você, por isso Jesus pega a tua cruz. Ela é tua, tu vai ter que carregar ela. Porque, irmãos, Jesus nos dá uma liberdade dentro de uma escolha. Ele diz, aprendam comigo. Mas nós não queremos aprender com Jesus. Não é assim? Quem quer aprender com Jesus? Esse aquele que aprende comigo, ele vai entender que o fardo é leve, o jugo é suave. Mas nós não queremos aprender com ele. Sabe, irmão, nós chegamos a um ponto, você observa assim, que hoje, as crianças de hoje, elas não querem ouvir os seus pais. Não querem. Você quer ver uma coisa assim, ó? É mais duro para a geração de hoje sentar para ouvir o conselho do que tomar umas varadas. Se tu perguntar, tu quer umas varadas ou tu quer sentar aqui e olhar no meu olho e ouvir o que eu tenho para dizer? Ele prefere a varada. Porque ele não quer ouvir mais. Então é uma geração, irmãos, que ela fechou os seus ouvidos para Deus. Ela quer ouvir aquilo que ela gosta. Aquilo que
Seu coração deseja. Jesus não está aqui para falar o que tu gosta, nem o que tu deseja. Ele está aqui para falar o que o Pai determina. E se você quiser ir para o seu reino, você tem que ouvir ele. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Você tem que fechar os ouvidos para que o mundo, para aquilo que o mundo está falando. E ouvir Deus. Então, irmãos, a construção de uma cruz ela é baseada no que tu vê. Que enche o coração, que domina você. Muitas vezes, essa cruz é tão pesada que é quase insuportável de alguém levar. Mas ela é a tua cruz. Jesus carregou a que não era dele. Mas nós, é a nossa. Tem outra maneira. Você tem que fechar os ouvidos para que o mundo, para aquilo que o mundo está falando. E ouvir Deus. Então, irmãos, a construção de uma cruz ela é baseada no que tu vê. Que enche o coração, que domina você. Muitas vezes, essa cruz é tão pesada que é quase insuportável de alguém levar. Mas ela é a tua cruz. Jesus carregou a que não era dele. Mas nós, é a nossa. É a tua cruz. Você diz, toma a tua cruz e segue. Quem está dizendo que se a tua cruz é pesada ou não, é construção tua. Agora, para te chegar no reino, só tem um caminho. Interessa, irmãos, de que forma tu construiu a tua vida. O que tu botou na tua mente, o que domina você, o que trabalha no seu coração, o que massageia seu ego. Entendeu? O caminho é um só para todos. Não tem. Então, irmãos, você observa que Paulo ele entra levando esse evangelho e de repente vem alguém ali tentando iludir, enganar, atrair ele. Você observa uma coisa? Que nós somos atraídos por verdades. Mas não a verdade de Deus. A verdade em relação à nossa vida. Porque, irmãos, revelar quem tu é muda alguma coisa para ti? Não muda nada. Só que a gente não abre a mente para isso. Sabe, você sabe quem você é. Revelar o que você passou no passado, o que você chorou, o que você teve clamando, o que você mediu, isso não é novidade quando você tem uma mente aberta. Eu sei porque eu falei, porque eu vivi, essa é minha vida. Revelar a tua vida não significa nada. Só que nós somos atraídos por isso, irmãos. Nós somos cegos por isso. Sabe, esse mistério da adivinhação. E em cima disso já vem a propina, a corrupção. Já vem o uso dessas coisas para levar vantagem. Então, Paulo, irmãos, agora, ele se depara com a situação, mas como ele tem sobre a vida dele a presença do Espírito Santo, ele diz: basta. Não é o que Jesus disse para Satanás, lá que não foi tentado? Chega, vai-te. Então, tem coisas na vida, irmãos, que tem que ser tomado posição. Você pede para Deus mudar algo que você está mantendo, que está satisfazendo você, que está massageando o teu ego, que está dando prazer por você. Você Deus me livra disso, mas você cede a isso. Como tu quer que Deus te livre daquilo que tu quer? Como que tu quer que Deus te livre daquilo que Ele te dá prazer e tu se envolve nisso? Então, assim, irmãos, você está pedindo para Deus fazer aquilo que você não quer fazer. Deus não trabalha assim, irmãos. Deus trabalha em decisões convictas, certas.
Sabe, um momento de chega. Não quero mais isso na minha vida. Basta. Tu tem uma autoridade. Usa ela. Paulo se incomodou com aquilo. Então, irmãos, é preciso, às vezes, você se incomodar com certas situações que você pratica. Com certas coisas que geram até um prazer para você. Então, no momento que Paulo se incomodou, ele vai, repreendeu. E aí, irmãos, você observa que uma decisão tomada com autoridade aqui dentro muda. Ou não muda? Chega. Sabe que muitas vezes, irmãos, Deus nos leva aos estreitos da vida para nós tomar decisões, porque Ele está vendo que aquilo ali vai destruir você. E a misericórdia de Deus é tão grande que Ele permite muitas vezes você cair, às vezes, no leito do hospital, entre vida e morte, para te tomar decisões lá dentro. E Deus dá o direito de você viver. Então, Paulo agora ele repreende, só que agora começa um outro problema. Isso que serve é que quando nós temos uma palavra de Deus, incomoda muita gente. Os homens perderam tudo. Porque agora a menina perdeu o espírito de adivinhação. Ela não conseguia adivinhar mais. Porque as pessoas deixaram de trazer os recursos, deixaram de dar as suas ofertas ali, a sua forma de contribuição que os homens levavam nunca. A menina começou agora a errar. E a culpa de Paulo, desses dois estrangeiros que estão aí. Então eles devem trazer aqui uma outra doutrina, um outro sistema. Não, eu vou te perguntar uma coisa para ti nesta noite. Eu sei que a maioria das pessoas aqui se criaram dentro do sistema religioso, que massageou o ego das pessoas, cuidando apenas do interior. Mas quando a palavra te confronta lá dentro, mostrando quem tu é, não gosta. Então você botou uma capa, você vestiu uma capa, você cuidou do exterior, mas aqui dentro você praticou às escondidas muitas coisas que não é tolerada por Deus. Mas quando esta palavra chega, não gosta. Ela confronta. Então eles não gostaram de Paulo. Como não gostaram de Jesus. Não. Tirou o nosso lucro, tirou os benefícios. Sabe, o ego, o ibope, os seguidores. Caiu de uma hora para outra. A culpa é de quem? Desses homens. Levam para as autoridades. São prisioneiros, açoitados, presos por causa do evangelho, da verdade. Você está disposto a viver a verdade? Há um preço. Se quer viver a verdade, pague o preço. Então agora eles se deparam sobre geradores de um prejuízo de uma comunidade, trazendo costumes, palavras que não eram daquele povo. Mandaram educar-se. Então você observa, irmãos, que a tua posição, ela muda a situação. É o que nós falamos antes. Então você observa que aquele momento em que estavam os dois no cárcere, se fosse eu, talvez ele disse, Deus, é isso que tu quer de mim? É justo isso?
É certo eu vim aqui pregar o evangelho e pagar esse preço? Onde tu tá, Deus? Não é assim que a gente faz, irmão? No meio da situação, olha o que está acontecendo comigo. Cadê a sua presença? Cadê o dedo louvar? Tu quer justificar que a tua ação, que as tuas palavras, que as tuas formas de adoração, Deus tem que se render para cuidar de você, sendo que a adoração que chega à presença de Deus se chama fidelidade. E não há outra forma. Fidelidade é a palavra dele. Então, naquele momento, irmãos, presos, os pés e as mãos amarrados, nos troncos, ardendo pelas chicotadas, pelos laçados. Vamos adorar a Deus. Tem como adorar a Deus nesses momentos? Você já adorou a Deus em meio à tribulação? Você já adorou a Deus em meio à vida e à morte, à vida e morte? Quando tudo deu errado, você adora a Deus? Quando falha os recursos de tudo que é lado na tua vida, você adora a Deus? Quando esmaga o dedo, quando se quebra, quando se perde os bens materiais, você adora a Deus? Aí, irmãos, tá vendo? Jesus não chama para você falar dele. Jesus chama para você testificar, para você viver com ele. Viva com Jesus. E ele transforma você. Ele muda você. Ele libera você. Então, em meio àquele momento, onde havia um silêncio naquela cela, os presos começaram a ouvir o que nunca ouviram dentro do cárcere. Alguém adorar a Deus, estando condenado injustamente. Alguém adorar a Deus, estando amarrado, prisioneiro, por levar a palavra da verdade. Irmãos, se quer ver Deus mover-se em teu favor, adore o Senhor com sinceridade do coração. Glória a Deus. E vai chegar esse tempo, está chegando, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, Espírito e a verdade. Quando você adorar a Deus dessa forma, você vai viver o sobrenatural de Deus, como Pedro, Paulo e Silas viram. A terra tremer, as cadeias se abriram, as correntes caíram, e o desespero toma conta do ambiente. E agora, vamos morrer porque os prisioneiros estão soltos. As autoridades se rendendo diante do poder de Deus. Sabe? Deus não nos chamou para combater a autoridade, falar mal da autoridade. Deus nos chamou para adorar a Deus em relação às autoridades. E você vai ver o que Deus vai fazer. E naquele momento, irmãos, elas buscam saber quem é o teu Deus. Quem você é? Eu não sou nada. Mas aquele que está em mim, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.